de fazer uma cirurgia, é importante se planejar para o processo pós-cirúrgico. Se bem conduzido, ele pode evitar diversos problemas e ainda tornar a sua recuperação menos dolorosa. Oi, gente, olha só, se você fez uma cirurgia ou está pensando ou com uma cirurgia marcada, você tem que prestar muita atenção nessa entrevista de hoje. Sabe por quê? A gente vai falar sobre pós-operatório bem conduzido e quem conversa com a gente é a Karina, doutora Karina, que é fisioterapeuta, especialista em dermatofuncional, e é bastante importante, né, ter esse pós-operatório bem conduzido para o bem-estar do paciente, para o sucesso do pós-cirúrgico, né, doutora? Isso mesmo. Ainda mais com a cirurgia, dependendo do cirurgião, a gente pode estar auxiliando esse nosso paciente a ter os benefícios, né? E um deles é quando o fisioterapeuta sabe a fase da cicatrização, né? Então a gente pode perceber que a aplicação das bandagens elásticas, que são os tapings, dentro do centro cirúrgico, a gente consegue evitar as equimoses, que são aqueles roxos, o edema lise, que é o inchaço, diminuindo cerca de 80%, bem como também ajudando esse tecido a remodelar de uma forma bem conduzida, né? E evitando fibroses, né? Então, o seroma também. E essa fase ela começa desde a fase da cirurgia até uns 3 dias. Então, por que não trabalhar com os recursos fisioterapêuticos para que esse pós-operatório seja conduzido? Depois a gente tem a fase proliferativa, que pode ser dentro de 10 dias, 15 dias, e essa fase vai ser crucial para que a gente não aplique aparelhos ou máquinas, né, como ultrassom ou radiofrequência. Isso não é bom? Não é bom. Por quê, doutora? Primeiro que a ciência evolui, né? Então, assim, eu como fisioterapeuta gosto de trazer tecnologia, estudos novos para esses pacientes daqui da Clínica Elegance, justamente porque se a gente entende como é que ele funciona, né? Tem cerca de uns 15 anos, 19 anos, é um bebê, né, essa técnica. Então, depois daqueles 15 dias, é o meio, assim, o período que mais aparece as fibroses. Então, se a gente consegue conduzir, né, cuidar daquele tecido, desde o primeiro momento lá no intraoperatório, que é dentro do centro cirúrgico, a gente consegue remodelar esse tecido, fazendo com que os fibroblastos, os colágenos, que fazem parte dessa cicatrização bem conduzida, a gente vai trazer um resultado excelente a esse nosso paciente. Alguns exemplos de complicações do pós-cirúrgico, né? Que foi aquele cuidado que não foi feito devidamente depois da cirurgia. Isso mesmo, ou principalmente porque o cirurgião não conhece o profissional, né? Não pôde conhecer um pouquinho do que a gente pode fazer nos recursos fisioterapêuticos, né? Ou às vezes eles podem ter o receio de indicar, né? Então muitos ainda indicam depois de 15 dias. Então esse toque, esse cuidado que esse nosso paciente precisa ter, ele ser assistido faz parte. Porque a fisioterapia é movimento. Então, por ela ser esse movimento, faz bem o paciente conduzir melhor, né? Fazer essa deambulação, que é a caminhada, e ir dentro do consultório, porque a gente tem esses recursos. Esse é um recurso que o taping ele proporciona, né? Ela é até melhor que a cinta, mas a cinta ela também não pode ser substituída, né? Então os dois juntos a gente consegue trazer essa mobilidade ao tecido, à musculatura, né? Não vai dar contratura por causa do taping, né? Nesses exemplos que nós temos ali, então, muito dessas complicações ali, equimoses, hematomas, eles poderiam ser evitados ou pelo menos, né, diminuídos os efeitos. Isso mesmo. As equimoses, que são os roxos, né, a gente percebe que numa rinoplastia, por exemplo, ou numa blefaroplastia, se a gente consegue colocar os tapings bem conduzidos a esse tecido, ele faz ele melhora essa pele, né? Então vai ajudar também a evitar as telangiectasias, né, que são
quando a pele afina muito, e às vezes pode acontecer em colocação de prótese de mama, né? Então isso vai fazer com que não inche muito aquela prótese, daí a gente contém precocemente, né? E dentro de umas 24 horas, mais ou menos, o paciente, quando ele começa a inchar, a gente percebe que ele sente um alívio, um bem-estar e evita essa, né, estrias que às vezes pode acontecer pelo afinamento da pele. Fibrose é um terror, né? Muita gente reclama no pós-operatório. Fibroses, aderências, né? Ou até a doença de Mondor, né? Que a gente percebe quando a paciente coloca prótese e dá aqueles cordões fibrosos. Tudo isso a gente consegue remodelar o tecido. E se ele já aconteceu, não desistam, que a gente consegue ajudar vocês, né? Pode ser com 10, 15 anos, isso ajuda a conduzir melhor o tecido, mesmo ele já tendo acontecido. Senão a gente evita. A pessoa faz a cirurgia e o ponto abre, os pontos abrem, fica aberto, também dá para trabalhar nesse tecido. Dá, assim que a gente chama de deiscência da cicatriz, que é a abertura. Então, se tem muitos pacientes que acabam sabendo que aqui na clínica a gente conduz, né, isso, os pacientes já realmente estão com a deiscência, né, e a gente consegue conduzir, ter essa parceria com o cirurgião, a gente conversa com eles para ter né, esse paciente se sentir mais seguro e trazer a aproximação das bordas cicatriciais. O trismo, o que é e como que dá para tratar? O trismo é quando a paciente fez lifting de face, por exemplo, né? Ou uma ortognática, que eu também atendo, e o paciente não consegue abrir a boca. Então, por que não trabalhar desde o momento da musculatura, evitar até mesmo fibrose, se ele fez uma bichectomia, por exemplo, a gente consegue tá facilitando, né, a abertura dessa boca. E no olho também tem essa questão, né? Isso, evitando o ectrópio, que é quando a pálpebra inferior fica virada. Então, isso quando acontece, né, que é já na cirurgia, a gente pode perceber, dependendo de cada paciente, a gente leva um pouco mais de sessões. Normalmente, no pós-operatório, fazendo o intraoperatório, a gente pode levar cerca de 6 atendimentos, né? Só que quando acontece alguma complicação, às vezes pode levar um pouquinho mais. A gente falou aí de todos os benefícios da técnica, né? Mas para a gente deixar bem claro como que ela funciona, essa aplicação, como que ela ocorre, já no intraoperatório começa ali o tratamento, né? Isso. Tem um artigo que eu vou mostrar para vocês, que ali mostra o taping conduzindo, né, conduzindo as células cicatriciais. Então elas vão se aproximando, fechando de baixo para fora dessa cicatriz. E Liz, é muito legal esse artigo. Normalmente a gente faz as visitas técnicas a esses cirurgiões e comprovando do porquê a efetividade desse taping. É todo um tratamento fisioterapêutico mesmo, assim, de técnicas fisioterapêuticas. Desde o laser, né, pra gente cuidar dessa cicatriz, ela é bactericida, né, como a eletroterapia para cicatrização, cuidar desse tecido mesmo, os nutracêuticos, né, ou até mesmo alguns cremes que a gente pode estar auxiliando, né, conversando com esse cirurgião para trazer né, melhor resultado. E aí dá para trabalhar também outras questões, como a flacidez, que às vezes fica um pouquinho depois da cirurgia, né? Pode. É por isso que a fisioterapia dermatofuncional trata depois desse pós-operatório. Quando ele está bem seguro, a gente pode entrar com essa parte da estética, né? Então, se sobrar um pouquinho de gordurinha, se esse médico concorda também, a gente vai tendo essa parceria, em vez de ele refazer a cirurgia, por que não entrar com alguma coisa menos invasiva, né? Por isso que existe a dermatofuncional, né? Ajudar na flacidez, na gordura ou nas estrias, conduzir melhor esse tecido danificado. Muito bacana, né? É uma técnica recente, mas que tem trazido aí bons resultados. Verdade. Um assunto super interessante. A gente poderia ficar aqui horas conversando sobre isso, porque realmente a gente quer saber, né? A gente quer se cuidar aí nesse pós-operatório. Se você tiver alguma dúvida, claro, você pode mandar pra gente no Ver Mais, e aí a gente pede pra doutora Karina para ela responder todas as suas dúvidas.